Olá, bem-vindos a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo algo sobre a palavra de Deus para a nossa edificação. E o nosso tema hoje é transformados pelo Espírito, além dos temperamentos humanos. O nosso texto-chave são dois. Primeiro texto, Romanos 12, 2. Ele diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nosso segundo texto está lá em Gálatas 5, 22 ao 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu trouxe para nós, esse momento de reflexão, o comportamento humano. Todos nós temos um jeito natural de ser, uma inclinação, uma personalidade. Desde a Grécia Antiga, Hipócrates definiu 4 temperamentos que eu gostaria de refletir com você sobre eles e como o Espírito Santo transforma esse temperamento num comportamento totalmente voltado para o reino de Deus. Nós vemos que todos nós temos uma inclinação, uma personalidade. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse momento os traços do comportamento colérico, o comportamento melancólico, o sanguíneo e o fleumático. E vamos trazer também personagens da Bíblia que tinha esse comportamento e como Deus transformou esse comportamento. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo não se limita à nossa natureza humana, pelo contrário, ele a transforma. Então vamos ver o primeiro comportamento nesse momento, o colérico. Ele é forte, ele é líder, ele é energético, ele é enérgico, ele é otimista, ele é prático, é eficiente e ele é decidido. Mas ele também pode ser impaciente, orgulhoso, controlador, dominante, intolerante, impaciente, ele pode ser insensível também, ele pode ser prepotente, autossuficiente, aquela pessoa difícil de lidar. Nós temos um exemplo desse comportamento de Paulo, antes da sua conversão, lá em Atos 8:3. Ele era perseguidor da igreja, ele perseguia os discípulos, ele era determinado, uma pessoa dura. Saulo, como ele era antes de ser Paulo, ele marcha cruelmente por meio dos primeiros capítulos de Atos, perseguindo, liderando uma perseguição à igreja, lá em Jerusalém. A história demonstra que muitos coléricos perpetuaram atos desumanos em nome da religião. A maioria dos coléricos tem forte tendência à astúcia e à ardileza quando motivados pelo ódio ou pela intolerância. Saulo estava assim quando pediu cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco. Quem ele encontrasse pelo caminho, ele já levava preso para Jerusalém para ser julgado. E aí, depois da transformação, depois que esse homem encontrou Jesus, ele se tornou Paulo, cheio do Espírito Santo, um homem humilde, amoroso e servo de todos. Nós vimos isso lá em Filipenses 2, em Coríntios também 12. Seu encontro com Jesus no caminho de Damasco mudou a direção da sua liderança. Mas essa mudança não diminuiu Paulo. Pelo contrário, o Espírito Santo usou essa capacidade que ele tinha como força dinâmica para a glória de Jesus Cristo. O Senhor usou essa capacidade desse homem para impulsionar naquele tempo
o trabalho dos discípulos e da igreja, do crescimento da igreja. Deus não apaga o nosso temperamento quando nos enche do Espírito, pois continuamos com a nossa individualidade. Em vez disso, o Espírito Santo, ele reorienta as nossas forças para a glorificação de Deus. Ele tempera as nossas fraquezas, vencendo as características do homem que anda no Espírito. Ele vence essas características do homem natural e ele começa a andar no Espírito. Paulo viveu essa transformação. E aí depois nós temos o melancólico, um homem profundo, deprimido, sensível, analítico, leal, habilidoso, perfeccionista, dedicado, mas um pouquinho irritado. Mas ele também pode ser pessimista, pensar muito, é inseguro, retraído, um pouco egoísta, crítico, confuso às vezes, inflexível, pode ser vingativo também, antissocial e também pode ser mal-humorado. Um exemplo desse comportamento é Moisés. Ele tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Quando o Senhor chamou ele na sarça, ele disse: mas quem sou eu para me apresentar a Faraó? Eu não tenho talento, definitivamente eu não levo jeito para isso, nem falar eu sei. Nós vemos nesse temperamento de Moisés também, incluído ali, a raiva dele, a ira. Quando lá em Números 20, o Senhor disse a ele: olha, reúna o povo e fale, reúna o povo de frente à tenda, pegue a vara e fale a rocha para que ela jorre água, para que o povo beba e os animais também. Moisés estava tão irritado naquele momento que ele reuniu o povo como o Senhor pediu, mas naquele momento ele repreendeu o povo e bateu na rocha. Olha o temperamento desse homem. E aí nós vemos que isso trouxe consequências para Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Ele tinha todas as chances para viver isso, mas ele não entrou na terra prometida. Moisés muitas vezes depreciava as suas habilidades e talentos, mas Deus sabia de todas elas e ele queria aprimorá-las. A transformação desse homem foi no maior líder de todos os tempos, maior homem da história. Moisés só foi produtivo para Deus quando controlado pelo Espírito Santo. A nossa falha hoje, a falha dos cristãos hoje, é buscar a perfeição. Isso nos leva a um erro, porque se a gente pensa assim, se não posso ser perfeito, não adianta tentar. E aí naquele momento a gente desiste, como Moisés. Eu não levo jeito, eu não consigo, eu não posso enfrentar Faraó, então eu não quero nem tentar. Nós precisamos saber que em vez de remoer nossas fraquezas, devemos confiar no Senhor e na força do seu poder para a nossa transformação. E aí nós temos o terceiro, que é o sanguíneo. Comunicativo, ele é alegre, ele é espontâneo, ele é simpático, ele é entusiasta, ele é compreensível. Mas ele também pode ser instável, superficial, exagerado, disperso. Ele pode ser indisciplinado também. Nós vemos um exemplo desse sanguíneo, Pedro. Mateus 26:33 fala sobre Pedro, um homem impulsivo que ele falava antes de pensar. A transformação dele foi num homem, depois de Pentecostes, num homem tremendamente usado por Deus. O fundador da igreja primitiva, aquele que liderou todos os discípulos, ele se tornou um líder corajoso e firme. Nós vimos isso lá em Atos 2. Um homem que mudou a história, de um homem totalmente colérico para um homem transformado pelo Espírito Santo. E por último, eu quero trazer o fleumático, a pessoa mais fácil de conviver. A minha simpatia, uma pessoa pacífica, calma, diplomática, responsável, eficiente, conservador, um líder bem-humorado. Mas ele pode ser apático também. Ele pode ser acomodado, ele pode ser indeciso, calculista,
ele pode ser desconfiado, ele pode ser pão duro também, acredita? Ele pode ser introvertido, mas uma das suas maiores fraquezas é a desmotivação. Um exemplo disso é Abraão. Abraão é paciente, sábio, mas também passivo em muitos momentos. Nós vemos Sara, quando ela não tinha mais esperança na promessa de que geraria um filho, ela deu a serva dela a Abraão. E Abraão passivo aceitou. Nós vemos um Abraão passivo também quando Sara expulsou Agar com a criança. Ele não se posicionou. Nós vemos um Abraão também indeciso e desconfiado quando foi para o Egito e disse que a esposa dele era sua irmã. Mas esse homem se transformou no pai da fé, obediente e corajoso. Nós vemos isso em Hebreus 11. Uma transformação drástica a ponto de levar Isaac, seu único filho, para o sacrifício. Deus faz isso conosco. Nos nossos temperamentos, Ele traz virtude pelo Espírito Santo. O colérico, a sua fraqueza é a arrogância. Deus traz mansidão. O melancólico, ele tem a sua fraqueza como o medo, a tristeza. Deus traz fé e esperança. O sanguíneo, a inconstância, Deus traz o domínio próprio. O fleumático, a acomodação. Deus traz o zelo. O Espírito Santo transforma o natural em sobrenatural. Nós vemos em Romanos 8, 5, 9, os que são, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Nossa personalidade não deve ser dominada, não nos deve dominar. O Espírito Santo nos guia uma vida controlada por Deus. A cura para tudo isso é andar no Espírito. Não é estar cheio do Espírito, é andar no Espírito, é plenitude. Deus não quer mudar a sua essência, mas a sua direção. Um fator comumente esquecido quando nós cristãos procuramos analisar o nosso comportamento, o nosso temperamento, é a obra modificadora e amadurecedora realizada pelo Espírito Santo. O temperamento que temos é baseado no material tosco, como nascemos. Desse modo, quando um crente amadurece espiritualmente, ele vai perdendo esse temperamento cru, porque o Espírito Santo começa a trabalhar nele. Ele usa nossos temperamentos como ferramenta para nos santificar, para santificar esses impulsos. Deus não quer que você deixe de ser você, mas Ele quer que seja um você cheio do Espírito Santo. Deus quer transformar você. Como Gálatas 2 diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, eu não tenho como mudar, mas Deus está te dizendo nesse momento, eu posso te transformar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não viva limitada ao seu temperamento, ao seu comportamento. Viva na plenitude do Espírito Santo. Deus nos criou para a sua glória. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita dentro de você. Por intermédio dele, suas fraquezas serão transformadas, serão modificadas. E você viverá um novo tempo. O Espírito Santo revelará a você quem Deus quer que você seja. Os cristãos cheios do Espírito Santo são exemplos vivos de temperamentos transformados. Pergunte a você mesmo, quais traços de temperamentos eu preciso que Deus transforme? Quais traços do meu temperamento precisam ser transformados? Busque o Espírito Santo. Deixe que Ele molde você conforme o caráter de Cristo. Você não nasceu pronto. Eu não nasci pronto. Você nasceu com um potencial. Mas só o Espírito Santo pode te levar à plenitude daquilo que Deus sonhou para você. Seja você colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Deus quer te usar nesse tempo. Deus quer te transformar. Faça da plenitude do Espírito uma prioridade a cada dia na sua vida. E você será totalmente transformado. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.